Seja bem-vindo! Você está no canal Paróquia de Três Fronteiras, um canal católico pertencente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Três Fronteiras, São Paulo, Diocese de Jales. Assista agora a mais uma transmissão. Acompanhe o dia a dia da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Três Fronteiras nas mídias sociais. Se inscreva, curta e compartilhe nossos conteúdos. Essa transmissão tem o apoio de Splash Piscinas. Tenha você também a sua piscina em casa. Ligue e fale conosco. 17 99622 3465. Sementes Fronteira. Sementes para pastagem em geral, qualidade e confiança. Entre em contato. 17 99744 5000. RB Junqueira Engenharia e Construção. Projetos, regularizações e acompanhamento. 17 99663 2476. Camac. Canário Materiais para Construção. Tudo para sua construção. Fale conosco. 17 3691 1443. Forest JL Soluções Agroambientais. A solução verde que você precisa. Licenciamentos e laudos. Acesse forestjl.com.br. Olá a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais um Paróquia Cast aqui na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Três Fronteiras. Nós estamos hoje aqui com a dona Maria Boracini Segura, uma pessoa que conhece da comunidade, viveu a comunidade, vive a comunidade, né, de uma família tradicional de Três Fronteiras, e que nós hoje vamos conversar e vamos saber aí mais histórias, mais experiências do dia a dia na paróquia, né? Então nós estamos hoje recebendo a dona Maria Boracini. Bom dia. Bom dia. Como que a senhora está? Bem, graças a Deus. Então tá bem. Hoje no Paróquia Cast, dona Maria, nós temos, nós já viemos com vários outros capítulos, né? E a paróquia ela é extremamente rica de experiências, né, tanto pastorais, experiências do dia a dia da comunidade, e nós sabemos que a senhora vem de uma família que é fundadora de Três Fronteiras, e isso nos traz experiências que são necessárias de serem registradas. Acho que o trabalho do Paróquia Cast é justamente para nós deixarmos isso registrado e as pessoas que conhecem relembrar e as que não conhecem saberem o que foi feito na comunidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Três Fronteiras, né? A senhora nasceu aqui em Três Fronteiras? Nasci em Três Fronteiras. Que ano? Não pode ficar brava comigo. Não tem nada escondido. 17 de outubro de 52. 52, Três Fronteiras fundado em 47, então, no caso, a família tinha vindo um pouco antes para cá? Final de 48, começo de 49. Praticamente não tinha absolutamente nada, Não. a família ajudou a construir a cidade. Não era assim tão, como fala, nativa, mas colaborava na construção da comunidade. A família veio da onde, dona Maria? Da região de Floreal, Magda. Floreal, Magda. E o pai e a mãe da senhora, eles sempre moraram nessa região, aí viram melhores oportunidades para cá e vieram para Três Fronteiras, região de Santa Fé do Sul, né? E essa vinda para cá, já tinham irmãos nascidos? Como que foi essa decisão? Nós somos em 8 irmãos. Eu sou a caçula. São 8 irmãos. 8 irmãos. Já faleceram 5. Certo. Então só resta 3. Quando a minha família veio para cá, tinha 6 filhos já. Nasceu o meu irmão, que mora em Santa Fé, você deve conhecer, o Eusmal. E depois eu. Então nós somos os que nasceu aqui, foi os 2 Em juntos. Três Fronteiras. Em Três Fronteiras. E, assim, o pai da senhora trabalhava com o que na época? Ele era sitiante. Sitiante em Floreal? Também. Certo. Certo? Lá em Floreal, eu
conheço muito pouco a história do meu pai, assim, com a família dele. Uhum. Porque eu nasci aqui, né? Antigamente era mais difícil para se visitar. Comunicar, era Se tudo, visitar, não tinha telefone, não tinha nada, tinha que ir pessoalmente. Então, mas eu sei que lá ele era o meu avô. Meu avô tinha sítio, meu pai, Certo. né, trabalhava com o meu avô. Aí ele pegou meu avô, não sei se deu a parte do meu pai, não sei. Eu sei que ele veio para cá, comprou sítio. Ele tinha uma serraria, que é lá na onde é a Marlene Amaral, Ali na chácara. Na chácara. Aquela chácara era do meu pai, na época. Eu nasci. Quando eu nasci, eles mudaram para a chácara, que eu fiquei, né, eu tinha 1 ano, voltou para a cidade. Certo. Mas aí já tinha sapataria, né? Então eles já... Já pago tipo comércio, né? Certo, o comércio. Meus irmãos, através do meu cunhado, né, marido da minha irmã, eles começaram com sapataria. E depois, meu pai teve açougue também, mas quanto à Então, paróquia... sempre foi assim, comerciantes, né? E aí o comércio estava em contato com as pessoas, em relação à paróquia, ajudou a desenvolver a paróquia, né? Porque o que nós tínhamos aqui, né? Nada, praticamente nada. E foi através do trabalho dessas pessoas que as coisas foram acontecendo. Aí eu tinha acho que meus 7, 8 anos, já estava construindo esse prédio aqui, da Matriz. Da Matriz de tijolo. Você até já viu a foto. Certo. Tem a capela de madeira, aí começou a construir ela por fora. Certo. Foi quando eu fiz a primeira Eucaristia. Naquele tempo era diferente, né? Como que acontecia aquele tempo? Era mais difícil porque não tinha um padre? Como que era isso? Era mais difícil. Então marcava um dia, o padre vinha, aí fazia... Tinha um padre da paróquia. Não. Nós tivemos um padre aqui, quando eu era criança, não lembro a idade que eu tinha. Padre Germano. Ele morou aqui, mas morou pouco tempo. Certo. Aí ele foi embora meio fugido. Certo. Não foi porque o pessoal tocou, não. Foi coisa dele. Aí depois ficou assim, vem. Teve o padre Evaldo, o padre Geraldo, o padre José, o padre Luiz, que vinham, ficavam uns dias e iam embora. Inclusive, eu fui batizada em Fernandópolis. Porque aí, no caso, como demorava muito... Jales não tinha também padre, na época. Olha só. Era Fernandópolis. Então, eu fui batizada em Fernandópolis. Olha só. Então, assim, hoje nós temos a Trindade que mora aqui, nós temos acesso aos padres, mas isso não era a realidade daquela época. Não. Não era. Aí eu fiz a primeira Eucaristia com 7 anos de idade. Para depois eu fazer a catequese. Naquele tempo você fazia a primeira Eucaristia e depois fazia a catequese. A catequese é aquela catequese antiga. Dizer orações, mandamentos, como que fala? Sacramentos, um livrinho pequenininho. E tinha tudo isso. E essa catequese era feita aonde? Aqui na cidade? Na igreja. Na igreja. Na igreja. Então reunia as crianças na igreja. Na igreja. Quem foi a primeira catequista da senhora? Por incrível que pareça, a Dirce, minha cunhada. A dona Dirce. Olha só. E aí essa catequese durava quanto tempo? Essa catequese? 1 ano. 1 ano. 1 ano. E aí ela servia para fazer o crisma. Não, eu já era crismada. Naquele tempo crismava pequenininho. Já a primeira comunhão, ou crismava antes da primeira comunhão? Eu não lembro da minha crisma. Olha só. Eu não lembro. Quando eu fiz a primeira Eucaristia, eu já era crismada. As missas naquela época eram todas rezadas em latim. Eu lembro de uma, assim, muito vagamente, o padre de costa, não atrás onde o padre fica hoje. Aqui na frente do altar, de costa, para a comunidade, né? Cada um com o rosário rezando o terço, o padre rezando em latim. Eu lembro, foi uma missa que eu lembro, assim, só que não lembro qual era o padre. Então, assim, ali onde que é a escadaria do altar, ali tinha um altar ali de madeira, alguma coisa assim, naquela posição? Seria isso, mais ou menos? Mais ou menos. Tinha a mesa da comunhão também. Que não era tinha... um negócio de cimento.
Isso. Na frente. Tinha um sinal no chão ali que foi tirado. Aquilo lá foi tirado. Era a mesa da comunhão. Você tomava comunhão ajoelhado. Você fazia fila, cada um ia para lá, para cá. Ajoelhava, tomava comunhão. Inclusive as mulheres, as meninas, moças, era de véu, que tinha as congregações na época, né? Ah, certo. As Que nem eu congregações. fiz a catequese, aí eu entrei para a Cruzada, que é uma congregação que tinha para crianças depois da primeira Eucaristia. Inclusive, eu tenho até a fita da Cruzada até hoje, lá comigo. Depois de uma certa idade, eu não lembro direito, se era com 13, 14 anos, você deixava a Cruzada, as meninas podiam ir para a congregação Filha de Maria. Filhos de Maria. E os meninos para a congregação mariana. Certo. Era a roupa branca, tanto dela como dele, fita azul. Todo mundo com essa roupa. O solteiro. Uniformizado. O solteiro. Para os casados, tinha a congregação Sagrado Coração de Jesus e São José. Meu Deus, olha. Sagrado Coração de Jesus, fita vermelha, com a medalha do Sagrado Coração de Jesus. A de São José, ela era duas cores, amarela e marrom, com a imagem com a medalhinha de São José. As moças, né, a Mariana, era a medalha de Nossa Senhora. Todo mundo praticamente tinha que participar de uma congregação. Uma congregação. Então ia para a missa, todo mundo tinha um uniforme, se reconhecia. A cruzada era um bibi, chamava. É um tipo de um barquinho, você punha na cabeça, branco e roupa branca. As moças, né, da congregação Filha de Maria, além da fita azul, ela tinha uma faixa azul na cintura. Na cintura. E assim, tinha alguma formação? Como que funcionava isso? Ou era só para se reunir nas Não, assim, formação não tinha. Mas elas tinham, assim, de vez em quando, uma reunião. Uma reunião. Porque naquele tempo, uma ou duas vezes por ano, tinha uma... Não tem a Altreia do Cursinho? Sim. Tinha isso também, mas para as congregações. Então, vamos supor, ia para Santa Rita. Aí juntava todo mundo da região de Santa Fé, de Rubinéia. Fazia lá um evento, uma celebração, você entendeu? Naquele tempo não tinha ônibus, era caminhão. Caminhão. Roupa branca em cima do caminhão. Meu Deus, eu ia estar preocupado com isso, porque tinha muita zona rural nessa época. Esse pessoal tinha que vir dos sítios para a missa ou para essas reuniões. Mas era uma coisa boa, sabe? O povo ia, não se importava, em cima de caminhão. A gente tinha também, mês de maio, o terço do mês de maio, todos os dias. Que aí era mais assim, além do terço em si, né? Uma hora, tinha para arrecadar também um pouco para ajudar na construção da igreja. É porque nesse processo a igreja, ela não estaria, as paredes começavam a ser levantadas nessa época. Aí era assim, cada quarteirão, o pessoal do quarteirão era responsável pela coleta do dia. Envelope, você punha o que você queria. Aí fazia a entrada com flor, no pé da Nossa Senhora de Fátima, da imagem de Nossa Senhora de Fátima. No fim do mês tinha a coroação. Então, por exemplo, a paróquia sempre foi Nossa Senhora Aparecida, mas tinha a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E aí, essa imagem que está aí? Essa imagem que está aí. Então, as Filhas de Maria, todas essas congregações acabavam depositando aos pés dessa imagem. É uma imagem antiga. Porque no mês de maio é o mês de Fátima, né? Uhum. Como Portugal, que no começo do descobrimento do Brasil, era os portugueses que mandavam aqui no Brasil, não é? Então o pessoal tem um pouco, tem a devoção. Tinha muito português, né? Na região. Inclusive, se eu não me engano, quem deu aquela imagem, Nossa Senhora Aparecida, que você restaurou, foi uma família portuguesa que morava aqui. Eu não lembro o nome da família. E a Nossa Senhora de Fátima? Então, foi depois que começou o pessoal a doar. Imagem doar a Nossa Senhora de Fátima. A de Nossa Senhora Aparecida seria a imagem mais antiga. Mais antiga. Quando ficou decidido
que o padroeiro seria Nossa Senhora Aparecida, essa família foi e comprou. E como que foi essa decisão do padroado aqui de Nossa Senhora Aparecida? Olha, o que a minha mãe me contava, porque eu era muito pequena, né? E você sabe, criança não presta muita atenção nas coisas. Quer brincar. Ela me contou o seguinte, que seu Miguel, acho que era devoto de Nossa Senhora Aparecida, seu Miguel Renda. E tinha um grupo que estava aí na construção da igreja, na formação da comunidade da paróquia. Como ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele acho que sugeriu que a padroeira fosse Nossa Senhora Aparecida. Seu Miguel Renda. Seu Miguel Renda. E todos os outros membros que faziam parte, vou falar de uma comissão, concordou que fosse. E foi onde... E aí, nesse caso aí, então assim, o senhor Miguel Renda, ele encabeçava essa liderança da paróquia? É porque ele, conversando com as filhas dele, né, porque ele era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então ele queria ajudar uma paróquia onde o padroeiro fosse Nossa Senhora Aparecida. Então, através, como ele era devoto, já foi escolhido ela. E ele continuou. Não só ele encabeçava, mas tinha mais gente que encabeçava isso. Mas ele era mais assim... E eles encabeçaram, então, a paróquia, as comissões, e aí eles começaram a trabalhar na construção do prédio. Eles decidiram sobre essa construção. Naquela época tinha a família da dona Ana, do seu Júlio Coelho. Certo. A família inteira morava aqui. Tinha um tal de Benini Boni, não sei se já ouviu falar. Já ouvi. Ele morava, ultimamente ele morou nessa casa que mora o Vilminha, aí em frente à igreja. Certo. Ele tinha vários filhos, filhas. Eram a família da dona Ana, esse Benini Boni, a minha família, tinha a família... Até o seu Aloysio Bigode. O seu Luiz Nascimento Bigode ele também participou disso. Ele também participou disso. Olha só. Aí veio, tem o seu Raul Bíscaro, o pai da Cidinha Carrasco. Olha. Ela não é Carrasco, né? É Média. Isso. E quem mais? Deixa eu ver. Aí depois veio os Carrasco mesmo, né? Bem depois. Os Marconcini vieram depois também. Então foi toda uma família, foi se juntando para formar, para ajudar na construção da... A senhora lembra desse princípio da construção? Quando foi, por mais criança que a senhora lembra desse começo? Foram feitos leilões? Como que era isso? Tinha o coreto. Onde na que era praça. esse coreto? Na praça. Não tinha uma passarela antes, mas agora na Praça Antiga. Certo. Então, não tinha passarela que ia pro Adilson. Certo. Quase de frente, sim. Isso. O coreto era lá. Certo. Uma certa distância da igreja. Certo. E tinha barraca bar. Ah, sim. Então, se você leiloava as prendas lá no coreto, se você quisesse comer, vamos supor, o frango, você ia na barraca, sentava lá, comia. Tinha Então tinha, assim, um movimento, tipo uma quermesse? Tinha isso? Todo ano tinha. Todo ano, inclusive no mês de maio, no fim do mês de maio, também tinha. Tinha a coroação de Nossa Senhora de Fátima, né, da imagem. E depois tinha o leilão, que era tudo assim, revertido para a construção da paróquia. Teve também, eu não lembro o ano, os capuchinhos, você já ouviu falar? Já ouvi falar, que eles faziam pregações aqui. Gente, foi um movimento enorme. 10 dias, se eu não me engano, foi. 1 semana, 10 dias. Meu avô tinha uma Bíblia, a capa vermelha, que foi comprada nessa época. Depois eu acabei perdendo essa Bíblia dos capuchinhos. Mas eles eram bem rigorosos, né? Eles eram bem. Só que é assim, o que dava de gente, todo dia tinha celebração. Todo dia. Eu era lá fora, não era nem dentro da igreja, porque... Passava um caminhão, puxava um caminhão? Põe um trator, uma carreta de trator, ou um caminhão lá e... Olha só. Aí eles tinham os objetos para vender, rosário, imagem, essas coisas, né?
É para arrecadação também deles, né? Porque eles também Uhum. tinham a despesa deles. O que mais? Olha só. E aí nesse processo a comunidade foi trabalhando, fazendo os leilões, as doações e foi começando a construir esse prédio. Que parece que o engenheiro era o João Cofano. João Cofani. Diz que era um senhor baixinho, assim, É, mas excelente engenheiro. Diz que ele era o engenheiro das estações da ferrovia, né? E ele empregou na matriz a mesma técnica, né? Das estações. Por isso que a parede não tem a rachadura. mulher dele era professora Em Três Fronteiras. em Três Fronteiras. Ela foi minha professora. Como que chamava? Maria Luísa, Maria Luísa. minha xará. Olha só. E ela era professora, ele era É engenheiro. engenheiro. Olha só. Moraram. Sabe onde era a casa do Raulzão De Oliveira, de Oliveira? na avenida. Na avenida, eles moraram uma época. No fim, os últimos anos que eles estiveram aqui, ele morou na E eles casa. faleceram aqui, estão sepultados aqui. Não, Não. não, eles foram embora daqui. Eu não lembro em que ano que foi, mas eles foram embora daqui. E ele foi quem conduziu a construção desse prédio. Então, assim, a comunidade se reuniu, houve doações, aí também acho que havia doações de tijolo, Tinha. muito disso, porque foi muita coisa ali, né? Depois- Tinha muita olaria aqui em Três Fronteiras, Tinha. né? E outra coisa, aquela A cúpula. a cúpula. Aqui, a primeira foi ele que fez. Como que ele subiu aquilo lá? Você não vai lá. Vai para a pergunta mais fácil. Devia ser alguma carretilha, alguma coisa assim, porque foi uma coisa absurda aquilo ali. Né? Uma técnica que foi usada. Aí depois, vamos fazer o salão, né? A época do padre Tomás. Aí teve doações, parece, da Europa para fazer. Da Alemanha. Da Alemanha, a De Venet. Então ele tinha que mandar foto, mas tinha que ter acho que um alicerce. Um começo. Naquele tempo tinha um grupo jovem, muito assim. Era o grupo jovem. Quem que era o Cristo do grupo jovem? Cristo como? Que ia, porque esse grupo jovem ele foi um grupo de teatro também. Não foi feito muito teatro? Não. O teatro foi antes. Foi antes ainda? Foi antes. Esse foi o Dito, irmão da Clarice. Certo. Todo ano era Sexta-feira Santa, a Paixão de Cristo. E no sábado, a Ressurreição de Cristo. Fazia-se o teatro. Fazia-se o E teatro. tinha muita gente que vinha ver. Tinha. Fazia pro lado de fora da igreja, certo? Aí depois tinha procissão, saía em procissão, na Sexta-feira Santa. Isso era o Dito, que era, na época, ele era mariano. Dessas congregações. Dessas congregações. Então, a maior parte da pessoa que participava desse teatro era das congregações. Congregação Filha de Maria e Mariana. E alguma criança do cruzado, anjo, para essas coisas. Precisava. E vinha o pessoal de Canaã ou eles ficavam lá na igreja lá? Como que era essa? Canaã ou Simbra? Eles celebravam? Alguns vinham para cá. Alguns tinha como vinha. Mas era muito mais difícil, porque era longe. E outra, a estrada era terra, né? Era difícil. Era difícil. Passava lá onde a ETA da Sabesp. Ah, tá. Porque aí depois houve enchente, a ponte ficou submersa. Então eles vinham por aqui. No caso, a paróquia, a igreja São José, a capela São José. Hoje, né, assim, existe bastante ativo lá, mas eu tenho uma lembrança que talvez não era tão ativo. Ela era assim, eu rezava acho que missa lá uma vez por mês. Só. Então era tudo. Concentração era aqui. Era aqui. Toda a cidade, tanto do lado, né, da São José para cá, vinha para celebrava aqui. Então, o salão foi na época do Padre Tomás. Esse grupo jovem era comandado o Zé Segura. O professor Natal estava meio... O Natal era presidente da comissão administrativa na época.
Mas ele estava sempre envolvido com esse grupo jovem. Nós éramos assim, de 30 a 40 jovens. Então, quando tinha campanha para fazer alguma coisa para arrecadação, eram os jovens que iam. E tomavam a frente. Tomavam a frente. Nessa época, o padre já residia aqui. Já. Não era nessa casa. Onde que era? Onde mora a Aninha do Djalma. Casa da Aninha, do Djalma. Certo. Aí, quando o padre Tomás foi embora... Lá do outro lado? Não, aqui. Ah, certo, aqui. Aqui em frente. Certo. Aqui Depois da Sueli Parra. Certo. Quando o Tomás foi embora, lá veio o padre Antônio. Uhum. Mas a casa lá estava com muito problema. Parede, tinha rachadura, tinha um lugar lá entre o banheiro e a cozinha, você punha até a mão, assim, né? Meu Deus. Aí o padre Antônio não quis aquela casa. Ele tinha razão, né? Aí foi feito essa aqui, vendeu lá e construiu aqui. Também foi na época dos jovens, ainda estava... Mas o que veio antes, o salão ou a casa paroquial nessa época? O salão. Depois foi feita a casa paroquial. Feita a casa paroquial. É porque, como né, os padres tinham que ter um mínimo de estrutura, né? Então, se não tivesse, era bem difícil sair da Europa para... Na época do salão paroquial, das campanhas para a construção do salão, o padre Tomás tinha um carro, um Fusquinha azul. Então ele celebrava a missa às 9 horas da manhã, naquele tempo tinha 2 missas, como agora, 9 da manhã e à noite. À noite. Então depois das missas das 9 ele estava desocupado. Ele chamava um jovem, punha dentro desse carro e ele saía para o sítio. Aí ele pegava o que ele ganhasse, ele trazia. Aí ele vendia para arrecadar. Fazia a campanha do caldo, do cimento, do tijolo, e foi indo até que construiu o salão. E demorou quanto tempo, mais ou menos, para construir o salão? Quanto tempo? Aí uns 2 anos ou mais. 2 anos. Então foi um processo até demorado, né? Em 79, o Leandro nasceu em 78, o Leandro tinha uns 8 meses, teve a primeira festa de casamento aqui. Em 79. 79. Inclusive eu e o Zé, nós fomos padrinho de casamento do rapaz. Você lembra do Neucir Salmazo? Eu ouvi falar, parece que era um mecânico. É. Isso. O irmão dele. Casou com a irmã da Célia Marconcini. Certo. Não lembro o nome dela. O salão faltava algum detalhe ainda para terminar, mas eles alugaram o salão para a festa do casamento. Então foi acho que em 78, 79. Fim de 79, começo de 80. E hoje nós precisamos tanto de uma reforma, né? Precisamos tanto de uma reforma. E ela foi a primeira festa que foi feita no salão. Festa sim. Depois que terminou ele... Mas era comum ter festa de casamento no salão? Né? Não tinha o salão. Não, mas fala assim, depois permaneceu comum? Não. Não. Não sei por quê. Não deu certo. Não deu certo, não funcionou. Porque a ideia era essa. Para alugar para festa. Certo. Também. Né? O palco ali pode fazer o teatro. As salas de catequese. E o salão, esse salão aí, né? É pequeno, mas na época era até grande, né? Porque para a cidade não tinha nada desse tamanho, né? Feito. Então acho que foi uma referência. Mas antigamente aqui parece nas fotos, parece que tinha um negócio de coberta aqui de leilão, parece. Não tinha? A barraca. Essa era a barraca bar. Essa era a barraca bar. Então o pessoal arrematava nas coisas e vinha para cá. Mas era uma barraca grande. Era comprida, assim, parece nas fotos antigas. Eram bem... Então, assim, o movimento devia ser imenso aqui, né? Na nossa comunidade. O povo era animado. Bom, o nosso... O Elton, Três Fronteiras, a média no povo, o salário, né, o pagamento, a renda, a média renda, não é aquelas coisas. Mas o povo ajuda. Eles colaboram. Pouco ou bastante, eles colaboram. Haja vista essas últimas campanhas que foram feitas. Foram feitas. Que nem na época que foi feita a igreja, aí teve a campanha do banco também. Para poder doar os bancos. Cada família doou 1 ou 2 bancos, dependendo
do teu. Poder aquisitivo. Eu doava 1, 2, 3 bancos para a igreja. Você entendeu? Então, o povo de Três Fronteiras, eles são muito bons para essas coisas. No Só que sentido gosta das coisas certas. A prestação de conta. Prestação de conta. E vê o que está fazendo. Esse trabalho que foi feito agora nesses últimos tempos aí, né? Eu acho que mostrou-se, né, a possibilidade de fazer novas coisas para a Trindade capitaneando isso, e o povo aceitando, e assim, tudo muito, uma transparência muito grande. Tudo que foi gasto está aqui, as coisas, né, tudo certinho. Então, a senhora está correta no ponto de vista de que as pessoas ajudam, mas elas querem a transparência e a prestação de contas, né? Porque não adianta você ajudar e você não ver não ver nada feito. Onde você pôs o meu dinheiro? Há uma necessidade de se falar, olha, tá aqui, foi comprado assim, que o dinheiro da comunidade, né? Fortalece, inclusive, para as próximas campanhas, né? Inclusive está a campanha da Adote, né? A reforma externa, a fachada da igreja, né? O trabalho que está sendo feito, nós estamos vendo aí em questão de mosaicos, né? Então é uma coisa que nós nem imaginávamos. Não, né? Imagina. E a mudança, né? Nós tivemos, por exemplo, a retirada do forro da matriz, né? Que foi uma coisa que mudou. Depois veio aquele forro de PVC, que de certa forma empobreceu, né, a parte interna da igreja, né? Não ter foto daquele forro é brincadeira, né? Algum casamento tem que ter alguma coisa. O duro que não, às vezes a hora que tirava a foto do noivo não pegava a parte de cima, né? O meu mesmo não pegou. Eu olhei o meu álbum de fotografia, não pega o teto. Uma obra, né, muito bonita, muito bem feita, né? Mas foi um processo que aconteceu. Da nave, se eu não me engano, quem era o chefe é o pai do Aristide. Seu Francisco. Que fez a parte do trabalho. Da nave, né? Da nave. Certo. Do presbitério, se eu não me engano, foi o pai do Franco. Pai do Franco. Avô do Carlinho Franco. Isso. Se eu não me engano, aquele lá no presbitério foi seu... esqueci o nome dele, pai do seu Antônio Franco. Que coisa. Aí foi um trabalho, era uma coisa assim, eu lembro, tem memórias muito bonito, né? Mas assim, agora com o que o Trindade fez, resgatou pelo menos o formato, porque esse formato ele lembra Aparecida do Norte também. Esse arco que tem nas laterais, Aparecida também tem isso. Então talvez veio essa ideia de ir lá e fazer daquela forma bonita, né? Mas, fala assim, as coisas elas têm se encaixado muito bem na comunidade. E como que a senhora, né, para a gente ir terminando, como que a senhora vê hoje, atualmente, a comunidade, comparando com tudo aquilo que já foi feito? O que a senhora tem a dizer hoje desse trabalho, das pastorais renascendo? É o que eu acho, assim. Ainda tem muita gente que tá meio assim, né? Afastado. Mas voltou muita gente, né? Voltou muita gente. Muita gente. E eu acho assim, o trabalho que é feito do Trindade, né, ele faz com que as pessoas vão aderir, ou seja, no mosaico, né, nós vemos as pastorais, né, todos assim imbuídos em as pastorais acontecerem. Aí a gente sente às vezes qual que seria a estratégia, né, para poder trazer o restante dessas pessoas. Se nós formos, né, contar os católicos, né, da Três Fronteiras, são muitos. E nós sabemos que nem todos estão aí, né? Não. Eu acho que antigamente tinha mais essa maior adesão, né? Tinha uma concentração mais forte. Mas é tal coisa, né? Às vezes fica meio assim, receoso, que às vezes não conhece ainda bem o Padre Trindade, mas afastou muita gente, né? Nós temos muitas coisas ainda a vencer, né? Mas a gente tem que buscar, né, vencer essas coisas, porque assim, o nosso trabalho, na verdade, não é para os homens, mas é para Deus. Né, para Deus e para a gente mesmo. É difícil, né? Cristo, né? O exemplo de Cristo, da dor que ele passou e todas as coisas, né?
fala assim, Deus não poupou o filho, nem a mãe, ninguém. Nós, às vezes, vamos sofrer uns espinhos dessa coroa de Cristo, né? Mas tudo bem, a gente está aí. A gente tem que eu puder ajudar, não só financeiramente, mas em já tem ajudado, né? Então, assim, doação, como eu faço todo fim de semana, quando às vezes no meio da semana também precisa. Estou aí, enquanto eu aguentar fazer, eu estou fazendo. E eu me sinto bem fazendo isso. eu acho que traz uma leveza no espírito. Hoje eu tenho um compromisso. Eu não sei que hora que eu vou voltar. Mas eu tenho que fechar a Capela do Santíssimo, que eu peguei essa responsabilidade. Que é séria. Eu pedi pro Vinícius fechar para mim. Eu falei, ele vai que eu não volto antes do horário. Do horário. Deixei a chave com ele, falei, você fecha, amanhã eu pego a chave. Eu falo assim, se todos tiverem essa responsabilidade e esse sentido de olha, eu vou ajudar um pouquinho aqui, não fica pesado para ninguém. Não. Né? O que não pode é haver concentração em cima de uma ou duas pessoas, porque isso acaba depois até afastando as pessoas, né? E isso, o sentido da pastoral, todo mundo trabalhando, cada um num sentido, né? E todo mundo junto se ajudando, fica leve para poder tocar e não ter problemas, né, com a vida particular, né? Marido com esposa, esposa com marido. Não tem só a igreja. É uma vida. Tem uma vida. Tem a vida de trás. Trabalho. Então você tem que equilibrar. Tem que equilibrar. E pegar compromisso que você consegue fazer. Porque se você pegar um compromisso para fazer pela metade, então pega. Não dá. Não faz. Não assume. A igreja, né, Cristo precisa das nossas mãos para alcançar os irmãos e fazer o serviço, né? Mas tá bom, dona Maria, a gente agradece a participação da senhora. Eu sei que nós demos uma atrasada para poder fazer a gravação, eu peço até desculpa. E nós agradecemos a todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem no podcast. Que Deus abençoe. Para a Trindade hoje não pôde estar aqui, mas deixo um abraço a todo mundo. E que Deus possa sempre nos abençoar pessoas como a senhora Dona Maria, que tem um espírito de entrega para a comunidade, fazendo bem a todos através do trabalho que faz. Um grande abraço, que Deus abençoe, e não esqueça a campanha, né, adote a reforma da parte externa, adote a fachada, contribua, é muito importante sua contribuição, né? Esses R$1.000 que é contribuído através dessas cotas, pode ser parcelados, então não deixe de ajudar. Esse trabalho maravilhoso está sendo feito na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Três Fronteiras. Que Deus abençoe. Um grande abraço.